calorosas saudações, e o Sebastião Bugalho às vezes pode entalar-se em entrevistas por não dar a sua opinião de forma forte e direta. Em contrapartida, felizmente, eu nunca vi ninguém a entalar o dedo por colocar like neste vídeo. Portanto, meus amigos, aproveitem, que não vos faz mal nenhum, e metam gosto no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 110 mil subscritores, porque já não falta tudo. E partilhem também, muitíssimo importante, nas vossas redes sociais, telegrams, grupos de WhatsApp, essas coisas todas, já sabem. E relembro que podem utilizar o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto em vários produtos no segundo link da descrição. Ora, no dia de ontem, Sebastião Bugalho deu uma entrevista à Rádio Observador, onde teceu alguns comentários relativamente à questão da eutanásia em Portugal, a questão do referendo e afins, onde o próprio nutre algum, enfim, engasgamento em termos ideológicos. Vamos ouvir e analisar. Deixa-me passar para outra em relação às chamadas causas fraturantes. Há um assunto que não está resolvido em Portugal, que é a eutanásia. Luís Montenegro está a aguardar a decisão do Tribunal Constitucional sobre o assunto, mas defende que exista um referendo a este tema. É católico, já o referiu em várias entrevistas. Concorda com o referendo à eutanásia? Se me permite uma pequena nota sobre a premissa da sua pergunta. Eu nunca falei da minha religião ou da minha fé num discurso político. Falou em entrevistas. Cada vez que eu falei numa entrevista de duas entrevistas. Falei numa entrevista televisiva e numa entrevista no YouTube. Sim, mas nenhuma Disse delas... que vai a Fátima que por vezes tem a tentação de sair da A1 para ir a Fátima. Disse isso em duas entrevistas. O que é verdade. Pronto. Mas como a Rita reconhecerá, nem o Guilherme Geirinhas nem a Cristina Ferreira são jornalistas de política. Portanto, não eram entrevistas sobre esta candidatura, eram entrevistas pessoais. Não, é uma entrevista do candidato. Portanto, ele aqui, logo aqui há um desvio da resposta à questão, porque a questão colocada pela jornalista do Observador era se é a favor do referendo à eutanásia ou qual é que é a sua questão relativa, ou qual é que é a sua opinião relativamente a esta questão fraturante. E a meu ver, o Sebastião Bugalho, ele finta bem, mas não consegue passar pelo adversário, porque mesmo assim não consegue responder à questão. E eu já reparei, enfim, isto é a minha opinião, eu não sou talvez tão católico como o Sebastião Bugalho, mas a verdade é que eu acho que hoje em dia, pelo menos da minha percepção, há muito receio, para quem é religioso, nomeadamente do ponto de vista cristão, em mencionar que a sua fé religiosa influencia a sua forma de ver a política, porque inenarravelmente, ou de forma direta, isso está correlacionado. A realidade é essa, e não há mal nenhum. Da mesma forma que as outras pessoas em outros espaços do mundo têm a sua própria religião e isso molda a forma cultural como se comportam até em termos políticos, não há mal dizer e assumir que a religião cristã, seja do for católico, protestante, ortodoxo, seja o que for, influencia a forma como as sociedades e a própria pessoa, neste caso o indivíduo em questão, funciona e vê a política. Não há mal nenhum. As pessoas poderão concordar ou não com ele. Mas ele não deve ser julgado pejorativamente por ter essa própria opinião. E o Sebastião Bugalho, muitas das vezes, tem medo de exteriorizar esse próprio sentimento de conectividade ao cristianismo que ele tem. Não é vergonha nenhuma, mas ele próprio tem vergonha de o assumir. E isso não é bom. Não é bom. Nem para ele, muito honestamente, porque as pessoas, os eleitores, gostam de alguém com poder de decisão e que não anda aos rodeios, quer seja para um lado concordante com a minha pessoa ou discordante, e acho que não é propriamente um bom serviço a quem tenta defender aquilo que ele defende de um ponto de vista religioso, mas é apenas a minha visão. Do cabeça de lista da ADAs europeias, que refere a sua fé. Mas se essas são as duas, há uma terceira, porque o Daniel Oliveira também falou disso. Falei disso, é verdade. E essa era política enquanto candidato. O que eu lhe estou a dizer é que eu falo da minha fé quando me perguntam sobre ela, e falo de mim quando me perguntam sobre mim, sobre a sua questão da eutanásia. Aquilo que eu tenho dito desde o primeiro dia, inclusivamente no podcast que o Miguel Pinheiro acabou de citar, ao Daniel Oliveira, é que eu não confundo nem misturo a minha fé com o meu futuro papel como legislador. E isso ficou claro desde o início. A minha fé é uma coisa pessoal. Quando me perguntam sobre a minha personalidade e sobre a minha vida pessoal, eu respondo, compreendo que um cabeça de lista numa eleição nacional tenha que ter esse tipo de transparência e falar da sua vida pessoal em alguns momentos, eu falo. E para responder também ao Miguel Pinheiro, a razão de eu ter falado, a única vez em que eu falei numa entrevista política, porque essa de facto era política... Não, mas eu não estava a perguntar, eu estava a contextualizar, temos de voltar à eutanásia. Mas a razão de eu ter falado... Ele continua, desculpem só interromper, mas ele continua sempre a desviar o tópico principal, não é? E mesmo assim, eu percebo a questão dele querer separar a questão religiosa pessoal da questão legisladora. Eu percebo perfeitamente, e o Estado é laico, e portanto deve-se funcionar assim. Agora, e talvez até analisando isto de um ponto de vista mais macro, o Estado é laico,
desde a laicização do Estado no pós-regicídio. Mas a verdade é que, apesar do Estado ser laico, a nação Portugal é cristã, do ponto de vista da matriz cultural. Isso viu-se na JMJ, havia 2 milhões de pessoas para ver o Papa, não é? Portanto, são situações que temos que ter em conta. E o que é que eu quero dizer com isto? Que, independentemente de o Estado, a instituição Estado, se dever reger de um ponto de vista neutro institucional, que o Sebastião Bugalho, e bem, diz aqui, ao mesmo tempo o Sebastião Bugalho tem que compreender que ele próprio nem deve, nem é aconselhável num sistema democrático, erradicar o seu próprio sentimento de pertença a uma determinada conectividade religiosa que o próprio país Portugal, que ele vai representar lá fora, tem. Aliás, foi proposta no passado uma Constituição Europeia que não foi aprovada, já há umas décadas, por um simples motivo. Aliás, por vários. Mas um dos quais era o facto de não estar explícito nessa mesma Constituição que os fundamentos religiosos para a formação daquilo que era a valoração ética e moral da Europa era o próprio cristianismo. Portanto, o Sebastião Bugalho não deve ter vergonha disso ou de assumir as suas posições de um ponto de vista mais conservadora. Que ele tem. Toda a gente percebe que ele tem. E, portanto, se o Sebastião Bugalho e toda a gente compreende que ele tem essa visão mais conservadora, ao menos que o defenda. Eu acho que não há mal nenhum e ele ganharia mais com isso. Até do ponto de vista eleitoral. Muito honestamente. Acho que as pessoas poderão não concordar com ele, mas as pessoas, de um ponto de vista de quem vota e de quem aprecia o comunicador político, preferem alguém de quem discordam, mas ao menos tem uma posição veementemente acérrima perante algo, do que alguém que anda ali às voltas e às fintas para tentar justificar algo que tem medo de assumir. Enfim. Sim, acho que ficou claro. Eu gostaria de saber como é que votaria. A pergunta foi sobre isso. Divide as coisas, os planos do político e do plano pessoal. Eu estou-lhe a perguntar, perante um referendo à eutanásia, como votaria? Eu acho que isto é importante. E se acha importante que seja feito um referendo? Eu acho que é importante que fique claro, porque muitas vezes ao longo desta campanha não ficou claro e eu gostaria muito que vocês me deixassem que ficasse claro. Se for preciso, eu dou mais 5 minutos à entrevista e julgo que nós é que não os temos. Pronto, mas de qualquer modo, eu sempre disse, desde o primeiro dia, que a minha fé, a minha religião e as minhas crenças pessoais não se confundem com o meu papel como legislador em nenhuma matéria. Isso sempre ficou claro e foi por isso que a única vez em que eu falei da minha fé numa entrevista política foi precisamente para dizer isso na entrevista que o Miguel Pinheiro acabou de referir. Em relação à sua pergunta de eutanásia. Que é uma questão política, sim. Certo. Isto aqui levanta-me uma questão, que é do índole da forma como a conversa está a ser feita entre um lado e o outro, que é, para se ser contra a eutanásia, de um ponto de vista legal, é preciso ser necessariamente religioso? Porque o meu argumento para ser contra a eutanásia de um ponto de vista legal neste momento em Portugal, isto é a minha opinião, a minha visão, nada tem a ver com a índole religiosa. Tem a ver com uma índole de gestão de recursos e uma questão logística que existe neste momento no setor da saúde em Portugal. Ora, de um ponto de vista filosófico, se me perguntassem a mim esta questão, eu diria que era a favor da eutanásia porque o indivíduo está a decidir sobre ele próprio. No caso do aborto eu já tenho outras ressalvas, porque é uma questão de um indivíduo a decidir sobre o outro. Apesar de estar dentro dele, é um indivíduo a decidir sobre o outro. Mas na eutanásia, sou eu próprio a decidir sobre o meu futuro, é claro, consoante determinadas condicionantes muito específicas, de doença terminal, enfim, todas essas condicionantes estipuladas na lei. Agora, o problema em Portugal para aplicar a eutanásia de um ponto de vista legal é que a eutanásia seria aplicada, desse mesmo ponto de vista legal, como a última hipótese. Ora, como é que eu posso permitir que isso aconteça, ou que seja legalizado em Portugal, quando as primeiras hipóteses, neste caso, as consultas para tratamento, há pessoas que têm 1000 dias em atraso dessas mesmas consultas. Portanto, se eu não consigo garantir a primeira hipótese, como é que eu posso legalizar a última? E isto é um argumento que nada tem a ver com questões religiosas. Isto é um argumento de questão apenas logística. Porque isso iria incentivar a que pessoas que estão com doenças que não são terminais, mas graves, nomeadamente doentes oncológicos, em filas de espera, iriam optar por eutanásia porque não receberam tratamento médico e clínico a tempo. Isto é um problema meramente logístico, nada tem a ver com a questão religiosa. Enfim, eu não sei se o Sebastião Bugalho pensou nisso ou não, mas este é o meu ponto de vista e nada tem uma matriz religiosa, muçulmana, ortodoxa, católica, seja o que for. Nada. É puramente legal, do ponto de vista legal, e logística, de recursos, daquilo que existe em Portugal neste momento. Num ambiente perfeito, aí a conversa já seria outra, na minha opinião. Pode, por favor, repeti-la? Eu gostaria de saber como é que votaria num referendo para a eutanásia, se deve ser o Parlamento a legislar nesta matéria ou diretamente, ou se defende o referendo? Só um pormenor rapidíssimo antes do Sebastião Bugalho responder.
A primeira vez que a jornalista em questão fez a questão foi há 3 minutos, literalmente 3 minutos certos, e o Sebastião Bugalho andou aqui às voltas e ainda não respondeu. Defendo o referendo à eutanásia. Olha, confesso-lhe que neste momento, como candidato ao Parlamento Europeu, não refleti suficientemente sobre essa matéria e nem estava à espera de receber essa pergunta. Acho que é um tema muito sensível. Eu, aliás, já tive que lidar com ele, porque quando fui candidato à Assembleia da República em 2019, o CDS era frontalmente contra a eutanásia. O meu impulso é ser contra a eutanásia, mas eu fui candidato ao Parlamento, na altura tinha 22 anos. E confesso-lhe que tinha sempre a sensação de quem sou eu com 22 anos para dizer às outras pessoas como é que devem viver ou morrer. Portanto, devo dizer-lhe que, não lhe vou dizer que o meu voto seria uma abstenção, mas vou-lhe dizer que neste momento, não tendo refletido a fundo sobre essa questão, porque ela não está na ordem do dia, nem estará no Parlamento Europeu, a minha posição sobre a eutanásia é de reflexão pessoal. Portanto, o Sebastião Bugalho esteve 3 minutos para dizer que é profundamente contra, palavras dele, e tudo bem. Não sei se é pela questão religiosa, pela questão legal, eu dei um ponto de vista mais legal e logístico e a nível de recurso e uma questão económica também. Não sei qual é que é o ponto de vista dele, embora sejam ambos válidos. Porque a sociedade ocidental, até para quem é ateu, foi moldada por matriz cristã. A realidade é essa, por isso é que quando se vão casar, casam-se com uma mulher e não com 4, não é? Portanto, enfim, é o que é. Mas eu acho que não fica. Assim, eu acho que o Sebastião Bugalho é um indivíduo muito capaz. A sério, muito capaz. Acho que é das pessoas. Ele é pouco mais velho que eu tenho 25, ele tem 28 ou 29 anos à volta disso. É das pessoas intelectualmente e em termos de oratória mais capazes que existe no espaço público em Portugal. E é pena, muito honestamente tenho pena, que ele não se prepare e seja mais, não quero dizer agressivo, mas mais assertivo neste tipo de opiniões e que defenda efetivamente aquilo que ele próprio defende, porque ele diz que é profundamente contra, não é? Portanto, e que tenha opiniões mais vincadas, porque o Sebastião Bugalho era comentador político e teceu opiniões sobre N coisas. E é importante que os candidatos a este tipo de cargos públicos tenham opiniões relativamente a esse tipo de cargos esse tipo de tópicos fraturantes, porque para a população isso importa. Eu percebo que ele esteja numa coligação em que há um partido menos conservador do que o que ele representava em 2019, embora sendo independente, que é o caso do PSD, não é? O que ele representa agora também está na coligação, não é? Mas na altura era o CDS, e se calhar ele tem algumas amarras do ponto de vista ideológico e discursivo para dizer aquilo que efetivamente pensa numa índole mais conservadora. Mas a verdade é que isto não o beneficia. Enfim, eu não estou aqui a fazer assessoria. Ele não vai ter o meu voto, que eu tenho muita discordância com ele do ponto de vista de política externa, que é o que importa para as eleições europeias. Política interna é outra coisa. Já temos mais similitudes, mas... Enfim, acho que ele perde-se um bocado aqui, é pena, porque eu acho que ele tem imensa capacidade, muito honestamente, e se ele fosse mais assertivo nas suas opiniões verdadeiras, mesmo as pessoas discordando com ele em um ponto ou outro, porque são questões de vida ou de morte, eu acho que a população portuguesa tem a consciência que isso é muito volátil, iriam apreciar mais do que ele estar sempre aqui neste limbo, a tentar saltar de um lado para o outro e a tentar fugir às questões. Mas enfim... é a minha visão. Meus amigos, deixem a vossa visão em palavras nos comentários, estejam à vontade para comentar. Peço que metam um like no vídeo, que ajuda imenso, metam um gosto, subscrevam o canal para chegarmos aos 110 mil subscritores, partilhem também nas vossas redes sociais e ficamos por aqui, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.